Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou abordar hoje é a medicina mediúnica da nova era e vou contar alguns casos para vocês dos estados emocionais que a gente passa. Sempre eu conto uma historinha sobre os animais. E essa historinha que eu vou contar hoje aconteceu com o Chico Xavier. O Chico tinha saído do centro espírita à noite, estava caminhando na rua e de repente ele escutou um barulho de umas correntes. E ele ia virar uma esquina. Ele falou: o que é que eu vou encontrar agora virando a esquina? E o que ele encontrou foi um cachorro que escapou, arrebentou a corrente. E este cachorro era muito grande. De sorte que quando o cachorro ficou em pé e pôs as duas patas nos ombros do Chico Xavier e ficou cara a cara, rosnando para o Chico. Então o Chico falou assim: senhor cachorro, deixa eu passar. Libera o caminho para que eu possa passar. E o cachorro continuou. Aí ele pensou: poxa, eu vou ter que fazer um acordo com esse cachorro. Ele falou assim: olha, se você me deixar passar, você me acompanha até a minha casa e eu vou te dar tudo de comida, de carne que eu tiver lá, eu vou dar para você. Aí o cachorro ficou um lapso de tempo assim, foi ao chão, pôs as quatro patas no chão, que estava só com duas, e começou a acompanhar o Chico. E o Chico parava, o cachorro parava. Andava, o cachorro andava. E ele fez isso umas 4, 5 vezes. Então ele chegou na casa dele e o cachorro era muito bravo, mas estava com fome, né? Então o que ele fez? Ele chegou na casa dele e a irmã dele sempre levantava para fazer um cafezinho, né? O Chico assim... Bom, eu adoro um cafezinho, né? Então, e ele, sempre quando ele chegava do trabalho, ele pedia para tomar um cafezinho. A irmã dele prontamente levantava, não importava a hora, e fazia um cafezinho para ele. E aí ele disse assim para a irmã dele: não levante agora, estou com uma visita aqui e você não deve vir aqui agora. Quando a visita for embora, eu te chamo. Aí ele deu todas as carnes que tinha na geladeira, frango, deu tudo. O cachorro acabou de comer tudo. O que ele fez? Ele viu que o cachorro estava com fome ainda. Ele abriu 2 latas de sardinha e deu para o cachorro, com arroz. E o cachorro comeu tudo. E depois disso, ele foi até o portão, abriu o portão e o cachorro foi embora. Aí ele disse para a irmã dele: pode levantar agora, a visita já foi. E quando ela levantou, ela falou: o que aconteceu? E ele contou a história do cachorro para ela. Ele contou a história e ela disse assim: você deu toda a nossa comida de uma semana inteira para o cachorro? Como assim? Ele falou assim: eu tinha que cumprir a minha palavra que eu dei para o cachorro. Eu cumpri a minha palavra. Como que eu ia faltar com a minha palavra, eu não sabia o nome, do senhor cachorro? Então, é muito interessante. O Chico realmente é uma lenda, né? Ele virou assim um ícone maravilhoso, porque cada coisa que o Chico fez, cada gesto, cada vivência de alguma coisa, tem um desdobramento incrível. Eu já contei aqui quando ele pediu para as formigas desviarem da casa dele, porque o filho dele ia colocar inseticida. Ele agachou, falou: senhoras formigas, aqui ao lado tem um terreno baldio. Eu recomendo que as senhoras fiquem para lá, porque amanhã o meu filho vai colocar veneno e eu não quero que aconteça nada de ruim para as senhoras. No outro dia não tinha formiga nenhuma. Tinha umas 2 ou 3, e o filho perguntou: e agora? Ele falou assim: bom, se elas são subversivas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu dei o aviso. E as formigas nunca mais voltaram. Então você fala assim: mas como que é isso, né? Como é que é essa história de falar com animais? É o respeito, é o amor. É você dizer as coisas, mas não é o que você diz, é o que você sente. O animal capta o que você sente. Então eu falo sempre da ONG.
A ONG da rádio tem 280 cachorros. Pessoal, colaborem. Quando meu programa sobe para o YouTube, aparece o número da conta bancária. Façam algum depósito, não é? Os tempos são difíceis para todos. Então, nós temos uma despesa mensal de R$35 mil por mês. A rádio tem aproximadamente um pouco mais de 100 mil seguidores. Se cada um der R$1, nós temos 3 meses de alimento para os cães. E assim a gente vai ajudando todo mundo, porque quando a gente ajuda os cães, a gente também ajuda as pessoas. Se você falar que não pode colaborar com nada, dá um like esperto no like, se inscreve no canal e indica para alguém. E o tema de hoje, que é saúde, é assim: os animais que entram no nosso emocional absorvem as nossas doenças psíquicas. Eu tenho uma amiga que os pais eram diabéticos. Ela não é diabética, mas a poodle dela é. Então, ela tem que dar insulina algumas vezes por dia. E por quê? Ora, porque ela passou por um processo e ela ficou tão triste. E os animais assimilam as nossas emoções. Eles são os nossos médicos, os gatos também, os nossos médicos psíquicos dentro das nossas casas. Então você diz assim, como que vai ser a medicina da nova era? Ela já está acontecendo. Ela acontece dentro da sua casa. Quem nunca ouviu um recado assim? Quando é para morrer alguém na casa, às vezes morre o cachorro primeiro. E muitas vezes o cachorro tem alguma coisa que o dono da casa tem. Aí você fala, nossa, e aqueles cachorros que a gente vê na rua que é a cara do dono? O que é aquilo? Além do DNA físico, nós temos o DNA emocional. E o DNA emocional traz uma série de características que às vezes o cachorro faz igual. Também tem aqueles casos, né? A pessoa casou, traz um filho de outro casamento e o filho dela é a cara do novo marido, mas o novo marido não tem nada a ver com aquela criança. O que é isso? Isso é o DNA emocional, é a força psíquica que nós temos. Eu já contei aí num programas passados, quem não teve a oportunidade de ver, o programa que eu falo da Ana Paula Arósio. A Ana Paula Arósio, de uma beleza incrível, e a mãe conseguiu fazer um bebê nascer com a cara da Ana Paula Arósio, gente. Então, o que é isso? E como é que é a medicina da nova era? É a medicina que está aqui, com tantas terapias alternativas que existem. A rádio tem 180 comunicadores, todos com terapias alternativas. Tem o tarólogo que mostra para você mais ou menos um caminho que você pode seguir, porque você sabe, pessoal, tem vezes que a gente está tão triste que você precisa consultar uma taróloga, consultar umas cartas. Sabe por quê? Ela traz uma ideia de futuro. Eu tive uma amiga que ela estava em profunda depressão. Ela só ficava feliz uma vez por semana quando eu levava ela para cartomante. E eu falava assim, por que você gosta tanto da cartomante? Ela dizia assim, eu tô tão deprimida, eu tô tão mal, que é só ela que me dá uma ideia que eu ainda vou continuar vivendo e que eu tenho um bom futuro. Então são essas doenças psíquicas que nos atingem. Às vezes eu dou a dica aqui para vocês lerem alguns livros, né? Tem o livro do Crônicas de Além Túmulo. Esse livro, que quem fala no livro é Humberto de Campos, que ele foi psicografado pelo Chico, ele falava de várias pesquisas, de várias entrevistas, porque ele sempre foi jornalista, o Irmão X, ele falava de várias entrevistas que ele fazia com várias pessoas que tinham desencarnado, e ele fez uma entrevista com Judas. Então, na entrevista que ele fez com Judas, ele pergunta para Judas, aconteceu tudo mesmo, como o povo diz? E a entrevista é longa, né? A gente tem poucos minutos aqui, mas eu posso dar uma manchete da notícia. Então Judas estava contemplando a cidade de Jerusalém, sentado no Monte das Oliveiras, e que é famoso, né? Onde Jesus se sentou, onde Jesus meditou e orientou todo um povo. E ele estava ali contemplando.
Então, Humberto de Campos, que estava num trânsito com o mentor dele, quando viu, disse, eu posso falar com ele? Pode. Então foi falar com Judas e perguntou, né? Então Judas disse assim, sim, tem uma parte que sim. Outra parte, os escribas da época escreveram aquilo que politicamente era adequado, né? Porque Jesus, ele era uma pessoa que quando ele abria a boca, ele falava frases que abalava a parte política porque mexia com a consciência do povo, né? Jesus sempre disse, sempre mostrou para todos e sempre mostra em todos os exemplos que ele é um libertador. Libertador porque liberta a gente da servidão que a gente tem com coisas materiais. Então, ele perguntou para Judas, então como foi? Ele disse assim, era um momento político e Jesus, usando um manto de pobre, ele não ia conseguir se infiltrar na elite poderosa e muito rica daquela época, né, que eram os anciões judeus que tinham o poder, que tinham acesso a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos também não queria desagradar, porque ele vivia dos impostos. Alguém para reinar precisa de um apoio. Então ele estava ali parado na reflexão. E quando se continua a entrevista, ele diz da saudade que ele teve e da saudade que ele tinha da família dele, porque ele disse assim, eu me suicidei. Então Humberto de Campos disse, nossa, é verdade, Judas se suicidou mesmo, porque quando ele viu que não tinha dado certo, o que era para ser de uma certa forma, e deu tudo errado, e ele magoar a Jesus, ele disse, a única coisa nobre que eu podia fazer era me suicidar para mostrar a ele a minha dor. Então vocês vejam que era uma pessoa que tinha consciência de tudo que estava acontecendo e mesmo assim ele errou. Como muitos de nós, durante a nossa vida, nós erramos. Como eu falo aqui para vocês, quando os espíritos nos intuem, é sempre para eu lembrar, isso me foi dito, que os meus ouvidos são os que estão mais perto da boca que está falando. Porque muitas vezes, quando eu venho aqui falar com vocês, de coração para coração, com a alegria que eu tenho de poder compartilhar com vocês a forma incrível que a minha vida se passa como uma sucessão de milagres. Então eu tenho prazer em compartilhar com vocês essa abundância que Deus me deu e que me dá todos os dias. Então, quando eu venho falar para ajudá-los no processo de libertação, que eu me sinto cada vez mais caminhando nisso, eu falo, eu sinto essa vibração, eu sinto essa intuição, né? É uma manifestação, e às vezes eu falo coisas aqui para vocês, que depois quando eu vou ouvir, eu falo, pô, isso é legal, hein, vou fazer isso. Porque a hora que você está aqui, magnetizado, muitas vezes vêm informações que às vezes é necessário tocar o coração de alguém que está ouvindo, amiga estrela, amigos interestelares, para dar um novo caminho, acender luz numa nova estrada, dar um ânimo de vida, tocar com carinho no seu coração. Então, é para isso que eu venho. Então, quando você percebe que o desencarne é alguma coisa que é definitiva naquela vida, acabou. Aquela encarnação acabou, mas você deixa seus entes queridos para trás. E quando você deixa, normalmente o desencarne ele é acompanhado de um período bastante prolongado de sono. Como foi com Ayrton Senna, as grandes personalidades. Então, às vezes, alguém equivocado diz assim, Paulo Gustavo não está aceitando o desencarne. Gente, é muito recente.
com o tanto de vida que a pessoa tem. Lembrando do Ayrton Senna, lembrando de personalidades que influenciam as nossas vidas, porque trouxeram alguma coisa de bom, Marilyn Monroe, Elvis Presley, essas personalidades públicas que ainda, além da família, tem toda a vibração de todo mundo que teve o coração arrebatado e conquistado por essas pessoas, pela arte, pela música, né? Pelo toque na psicologia, a capacidade incrivelmente fantástica de trazer uma mãe para todo mundo, como foi a Dona Hermínia. Então, às vezes eu escuto algumas coisas. Eu vi esses dias no YouTube, uma pessoa disse assim, a médium disse que Paulo Gustavo não está aceitando, não se conforma. É só a gente raciocinar. Como é que poderia alguém passar do jeito que foi a passagem e já está assim revoltado? Não deu tempo nem de acordar. Porque nós, vibrando do jeito que nós vibramos, a gente acaba atraindo a pessoa sofre mais dor. Enfim, e o Judas ali sentado falando que ele tinha saudade daquela vida que ele deixou, da família que ele deixou. Ah, mas vai ter outras famílias? Vai ter em outras vidas, mas aquela configuração familiar pode não se repetir. Porque às vezes um está encarnado, o outro desencarnou, outro volta, outro vai, e assim é o turbilhão da reencarnação. Mas, falando da medicina da nova era, o que nós vamos ter, na verdade, é um aparelho igual é o nosso celular, que nós vamos ter ou na parede de casa ou na mão, e aí nós vamos falar com os nossos entes queridos através essas outras ondas paralelas, esses mundos paralelos que estão aqui perto de nós e que nós não vemos. Ah, foi para Marte e não tinha ninguém em Marte. Não, é colocado, os seres nos explicam que são colocados telas que não é para a gente ver. Não é para a gente ver nada. Agora não é hora. Mas a medicina toda paralela já continua, nos universos paralelos. Ela já continua. Através dos animais, através de uma frequência de onda, é um som diferente que você ouve, que aquilo toca na sua alma. É alguém falar com carinho de você, do seu nome, é alguém te fazer um elogio. As curas quânticas, elas são através do som, através dos olhos, da imagem, através do que a gente percebe. Mas para perceber, é necessário fazer um exercício. 2 minutinhos por dia. Respira fundo e escuta as batidas do seu coração. Eu fiz um curso recentemente, chamado Cura Multidimensional. E esse curso, que forma terapeutas multidimensionais, que é para cura, faz, para minha surpresa, um exercício de pedir para conectar o coração. Poucos minutos por dia. Eles falam, começa com 10. Né? Porque era um curso, já é um outro pessoal, é um outro... Mas é para conectar. Então, as medicinas estão todas vindo. O vírus vai trazer um monte de novidades depois sobre cura. Toda a medicina vai mudar. Essa moçada que está agora nas universidades, todos, para explicar melhor, é como se todos tivessem visão de raio-x. Isso vai ser comum. Eu brinco e falo, os médiuns todos vão perder emprego, né? Porque todo mundo vai ter um pouquinho de evidência. Então, os médicos vão ter essa evidência e vão curar essa parte psíquica, que às vezes a gente não dá atenção. Então, se o cachorro fica doente, você imagina a carga psíquica que ele puxou para ele, para você poder continuar a sua caminhada. A sua evolução, o seu engrandecimento. Então, quando você vê algumas armações políticas, por exemplo, aí você fica revoltado. Então você fala assim, como é que pode, né? Eu vim para cá de Uber. E eu vim conversando com o motorista, ele me disse assim, ele ouviu que eu estava falando com uma pessoa, né, sobre o vírus, essa pessoa teve um problema,
E com a evolução do vírus, ela teve um fungo e ela fez uma cirurgia porque estava necrosando a parte do nariz. Então ele ficou interessado e ele disse assim para mim: já se sabia muito tempo antes do vírus. Eu falei, é? Ele falou, é, porque eu peguei no meu carro a secretária do Paulo Guedes. Ela estava na China e ela veio para cá, porque já estava explodindo lá na China o vírus, e ela veio para cá para comprar respirador, porque não tinha mais na China. Ela veio para aqui para comprar respirador para mandar para a China. Esse era o estado que estava lá. Mas as pessoas não tinham completa consciência do que era. Sabia que tinha uma gripe. Veio comprar respirador aqui. Não se tinha consciência. E se tinha também, cada um que vai pagar o seu quinhão. E ele estava chocado. E eu estava falando para ele das mudanças que vão acontecer. Porque você imagina, se uma pessoa tem uma visão de raio-x e você vai na frente de um médico, ele olha e ele vê, não precisa fazer endoscopia, ultrassom, etc., para saber o que você tem. Então, faz isso e aí é só... Então, agora vão marcar sua cirurgia, tá? O diagnóstico é esse. E como é que vão fazer com as empresas que fabricam os aparelhos de endoscopia? Vocês conseguem entender que seria um caos mundial na economia? Não precisa de raio-x, não precisa fazer tomografia. Quantos milhões de pessoas iam ficar desempregadas? Então, os ciclos se interpõem. Não termina um ciclo aqui, acabou esse hoje, começa outro amanhã. Não é assim. Os ciclos, eles se interpõem. A transição acontece tudo ao mesmo tempo. É como mudar o piloto do avião com o avião em curso. Vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, você vê, já existem pessoas que têm essa visão. Um livro que eu falo para vocês que seria interessante é Paulo Fractuoso. Ele é um médico com 41 anos de profissão. E ele é carioca, ele é muito agradecido ao Frei. Não me lembro o nome do Frei, mas é uma instituição que tem no Rio. Ele é muito grato. Ele fala que foi esse Frei que abriu os olhos dele, para que ele seja uma pessoa magnânima como ele é. Ele tem 13 livros publicados, gente, sobre a medicina da nova era. Tudo que vai mudar. Leiam. Compra um. Lê um livro. Abre um universo incrível. Aquilo é testemunho. É verídico. Não é uma fantasia. Não é uma série que não vai acontecer. Não é uma novela. Nada. E isso vai fazer com que acalme todos os corações, estrelas queridas, amigos interestelares. Essa é a cura. Essa é a medicina da nova era. É muito vasto o que se tem sobre esse assunto, mas vai acalmar seu coração. Você vai vibrar mais acima e aí vai ficar imune. A imunidade é quando você acaba com seu medo, quando você tem essa confiança no invisível, sabendo que você está indo bem com a sua missão, que cada vez você está melhor para você, vibrando luz para o planeta, para o outro, para os animais que nos auxiliam tanto em tudo. Então, hoje eu dei 2 dicas. O livro de Crônicas de Além Túmulo, que fala muito sobre o processo de transição do desencarne, e fala muito sobre, e o Paulo Fractuoso, que fala muito. Ele é um fenômeno de uma simplicidade. Então eu recomendo que vocês leiam, porque mudar toda a medicina é um tema muito vasto e eu não consigo falar em 20 minutos, mas eu posso te dar dica, acender uma luz numa estrada nova, para você acalmar seu coração. E o que eu desejo é que vocês tenham uma semana cheia de conhecimento. Vão atrás, leiam, vocês vão terminar a semana muito melhores. Eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Eu desejo que nós vibremos muita luz para Israel. A abertura do meu programa é o hino de Israel, que é um lugar que eu amo muito. Então eu desejo muita luz que o povo de Israel está precisando, esse povo maravilhoso que eu amo. Namastê.